Só um segundinho. Estão vendo a tela direitinho aí? Não, Sim. doutor, tá aparecendo nada aqui. Aqui tá aparecendo. Aqui vê se tá não aparecendo. tá, Também tá aparecendo. tá com vídeo. É só configuração de... Vamos lá então, tá? Então, para os que não me conhecem, eu sou Marcelo Botelho de Oliveira, médico radiologista, formado pela Universidade Federal do Amazonas, fiz residência médica no Hospital Ofir Loyola, em Belém. Sou radiologista em Roraima há mais de 15 anos, né? Trabalho no centro de diagnóstico por imagem, fazendo os exames de arteriografia e radiologia intervencionista, e sou um dos médicos do Centro Clínico Radiológico, né? A gente vai falar um pouco aqui de trauma torácico, né? E dependendo do decorrer da aula, a gente fala também o outro assunto que seria o trauma abdominal, né? Então vamos lá. Primeiro, antes de qualquer coisa, a gente tem que conhecer o normal para saber o que está alterado, né? Então esta, para os que ainda não tiveram a oportunidade de ver, é uma radiografia normal de tórax, em que a gente tem vários elementos. Eu acho que alguns tiveram a oportunidade de já ver algumas aulas de tórax que eu dei no terceiro ano, né? E aí, no tórax, de conhecimento de vocês, a gente tem várias estruturas nobres do corpo, entre coração, pulmões, além de grandes vasos, ossos e tal, e a gente, no trauma, qualquer parte dessa do tórax é passível de lesão, né? Então, primeira coisa que a gente vai falar aqui são as fraturas, né? As fraturas... Peraí, que eu acho que saiu aqui. Então, as fraturas no tórax a gente pode ter fratura em qualquer osso que esteja incluído no tórax, né? Dentre elas a gente tem... Vocês estão vendo o pointer aqui? Não, né? Deixa eu ver... O senhor pode ativar a caneta, doutor, e riscar em cima, porque o ponteiro normalmente não aparece. Pois é, eu não estou vendo a caneta aqui. Gente, mostrar participantes. Na outra aula eu consegui mostrar os... E agora, que eu não sei onde é a tal da caneta? Só aperta com o botão direito do mouse, e aí vai aparecer a opção de caneta e marcar texto. Tela inteira. Não está aparecendo aqui para mim, não.
Mais ações, teclado numérico ativar. Ué. Só um instantinho, gente. O botão direito não apareceu, não. O senhor está usando o PowerPoint, é? É uma apresentação do PowerPoint aqui. Quando o senhor coloca no modo apresentação, o senhor clica no botão direito, aí bem embaixo, nas últimas opções, normalmente aparece caneta ou marca-texto. Tem até um Só pontinho vermelho. Deixa eu ver aqui, é porque eu também puxei a apresentação já direto no... Ah, entendi. Pensei que o senhor estivesse compartilhando a janela. Não, eu puxei a apresentação por dentro do Teams. Vamos então mudar aqui a situação. Certo. Todo dia eu estou com um problema para me abrir no meu Samiamado lá para me colocar a senha para mim poder no meu Samiamado visualizar os pacientes que chegaram. Tem que arranjar um jeito de colocar uma matéria única, que fique simplificada. Senão, todos os dias eu vou ter que te esperar, porque lá eu fico no meu site tentando também, até ficar no meu site dando alguns comandos para poder entrar lá na conta. Já fiz o comando que você falou, o Ctrl Alt S que você falou que era para fazer, não aceita lá, pode lá. Um instantinho. Eu estava mais acostumado com o Zoom aí, mudar um pouco a plataforma, porque esse aqui dá mais tempo para a gente apresentar. Vou carregar aqui. Agora entrou a tela nova. Tá. Só fica, eu usando assim, ele só fica ruim que eu não consigo admitir as pessoas que vão entrando aqui. Vamos lá. Então, vamos seguindo aqui. Então, dentre as fraturas, das lesões, né, a gente pode ter fratura dos diversos ossos do tórax, como a gente tem nessa imagem, várias fraturas de arcos costais, o paciente já teve outras lesões associadas, que a gente vai descrever no decorrer da apresentação, né, e já foi tratado, tem um tubo bem orientado aqui no hemitórax direito e outras lesões associadas que a gente vai falar mais para frente. Geralmente essas imagens no trauma são imagens que a gente não tem a qualidade ideal, a qualidade adequada, como a gente teria em imagens feitas ambulatorialmente, porque são imagens, geralmente, pacientes estão muitas vezes em estado grave, em situações complexas e que muitas vezes as imagens são adquiridas como dá, muitas vezes em AP ou no leito, e geralmente a qualidade dessas imagens não é tão boa, né? Então, outro paciente
com múltiplas fraturas de arcos costais, tem outras lesões associadas também, já tem um tubo traqueal, paciente monitorado, né? E as outras lesões a gente vai falando mais para frente, tá? Aqui uma radiografia em spot, mostrando essas fraturas de arcos costais, né? Lembrar que o tórax não é só costela, tem outros ossos, coluna, clavícula, escápulas, os ombros geralmente estão incluídos também, a gente tem que avaliar toda a estrutura óssea desse paciente, né? Uma outra lesão que a gente encontra no trauma torácico é o enfisema subcutâneo, né? E esse enfisema subcutâneo muitas vezes começa numa pequena lesão no tórax e se estende às vezes até a bolsa escrotal, membros inferiores. Isso clinicamente é muito fácil de detectar. Quem já teve a oportunidade de ver uma alteração dessa pode ver que clinicamente essa lesão é de fácil detecção, que a gente palpa o paciente e você vai sentir como se estivessem bolhas no subcutâneo, como se estivesse pegando em plástico bolha, né? E na imagem ele vai se traduzir por áreas hipertransparentes nas partes moles, né? Pescoço, tudo. A gente vai ver esses múltiplos focos hipodensos aqui no subcutâneo, né? Isso geralmente está associado com outras lesões, fraturas, pneumotórax. Olha aqui, aquele paciente anterior de múltiplas fraturas de arcos costais, a gente tem enfisema subcutâneo associado, né? Contusão pulmonar, né, que vai se traduzir para a gente na imagem como uma redução na transparência dos pulmões, tá? Isso, lógico, a gente tem que associar ao contexto clínico. Dentro do contexto clínico de trauma torácico, uma redução na transparência de um pulmão vai ser vai traduzir para a gente uma contusão pulmonar. Completamente diferente se a gente tivesse uma imagem dessa num paciente com contexto infeccioso, com um quadro infeccioso, com tosse, febre e tal, que aí traduziria para a gente, no caso, uma pneumonia. Mas nesse contexto clínico de trauma, uma redução na transparência pulmonar, numa radiografia de tórax, a gente vai pensar, lógico, em uma contusão pulmonar. Estou falando uma alteração como essa, que a gente, sabidamente, de olhar, a gente vê que não está fora dos pulmões, nos espaços pleurais. A gente tem os seios costofrênicos aqui livres. Então, toda essa alteração na transparência do pulmão é traduzida, diz para a gente que isso é por conta de uma contusão pulmonar. Esse paciente tem fraturas de arcos costais, provavelmente estava associado a isso um pneumotórax, que esse tórax foi drenado. Esse dreno não está numa posição tão legal, que geralmente os drenos, o ideal é que estejam um pouco mais baixos e tenham um trajeto superior. Também foi entubado esse paciente, né? E está monitorado aí. Outro paciente com a contusão pulmonar, o hemitórax esquerdo todo opacificado, os seios costofrênicos estão livres, ele tem o tórax drenado também e foi entubado também, e vários fios de monitoramento. Essa lesão é uma lesão que vocês têm que conhecer, que vocês não podem deixar de passar batido, porque essa lesão tem um potencial muito grande de evoluir a óbito, né? Que é o pneumotórax, né? Aqui no hemitórax direito a gente tem um pulmão totalmente expandido, né? E no hemitórax esquerdo a gente vê que tem os vasos pulmonares, né? Que chegam até essa região. Quem assistiu uma aula de tórax, que eu já falei de tórax normal, geralmente os vasos, a gente consegue enxergar eles até aproximadamente 1 centímetro da superfície pleural. Nesse paciente aqui, a gente vê vaso até aqui e depois não vê mais. Se vocês prestarem atenção, a gente vê nessa imagem uma linha que segue todo o contorno do pulmão,
distante da parede torácica. Toda essa imagem hipertransparente, quer dizer, mais preta, que está entre o pulmão e a parede torácica, é um pneumotórax. Eu não sei como é que está isso. Não, eu acho que está projetado legal para vocês aqui. Se der um zoom, vocês conseguem ver isso. Porque essa lesão, geralmente, é um pouco mais difícil de ver nas projeções de PowerPoint e tal, mas eu acho que aqui na internet fica até melhor do que no Datashow, né? Então, a gente tem aqui uma radiografia em spot, quer dizer, aproximando essa lesão, que mostra com muito mais detalhes essa alteração, né? Pulmão, né? Perdeu volume, linha da pleura visceral e ar no espaço pleural, traduzindo para a gente um pneumotórax. Na tomografia é muito mais fácil da gente enxergar isso, né? Mas o raio-x é o exame mais fácil de executar, o exame que a gente às vezes consegue à beira do leito, e o paciente, para poder ir fazer um exame tomográfico, ele tem que estar estabilizado. Então, a gente não pode levar um paciente ou para o setor de imagem para fazer uma radiografia ou para tomografia sem o paciente estar completamente estabilizado, está em condições de ser removido. Então, muitas vezes o raio-x é o que está acessível para a gente lá na sala de trauma. E quer dizer, e também é o exame, é o método de imagem que está acessível praticamente em todos os serviços médicos que se dispõem a ter um pronto atendimento, né? Então, é o exame mais fácil, mais acessível. Nesse paciente que foi feita essa tomografia, a gente vê essa linha de ar entre a superfície, no espaço pleural. O paciente já foi para a tomografia com esse diagnóstico, ele está drenado, isso aqui é um tubo, um dreno torácico. O paciente tem áreas de contusão pulmonar no hemitórax contralateral, né? E enfisema subcutâneo. Então, a gente já começa, no decorrer das aulas, já demonstrar que essas lesões, muitas vezes, não ocorrem de forma isolada, elas ocorrem associadas. Aqui, nesse pulmão, também a gente tem áreas de contusão pulmonar nos campos posteriores, né? Um outro paciente, que a gente tem um pneumotórax muito mais importante, né? E toda essa área preta, essa área hipodensa, ela é ar no espaço pleural, é um pneumotórax. Um outro paciente, e aí as imagens começam a ser repetitivas, né? Paciente com pneumotórax, áreas de contusão pulmonar, né? Enfisema subcutâneo, né? Esse pneumotórax, inclusive, já tem um certo grau de desvio do mediastino. Esse outro paciente, né, é uma imagem de um pneumotórax hipertensivo, né? Se vocês olharem, os dois hemitórax estão completamente hipertransparentes, né? E aqui a gente não tem pulmão, a gente tem os dois hemitórax preenchidos por ar, né? Esse paciente provavelmente evoluiu para óbito, paciente entubado e não expandiu os pulmões, né? A gente tem os pulmões colabados na linha média, inclusive o coração praticamente colapsado, né? Tudo isso aqui, o mediastino está praticamente colapsado. A gente não vê sombra cardíaca e os dois pulmões hiperinsuflados. Gente, se quiserem fazer alguma pergunta, quiser alguma coisa, falem, liguem os microfones, né? Podem fazer no decorrer da aula ou qualquer coisa, deixem no chat que a gente tenta responder no final, né? Essa aqui é uma radiografia pós-mortem de um imenso pneumotórax hipertensivo. Esse paciente, quando isso aqui é uma imagem, um escanograma, é na tomografia. Esse paciente foi levado, essas imagens não são minhas, tá? Quem tiver curiosidade, quiser ter acesso, existe um site muito antigo que chama traumaorg.com. E a maioria dessas imagens, elas estão nesse site, né? Porque são imagens muito interessantes, imagens bem didáticas, e aí eu geralmente gosto de usar essas imagens, né? E a gente, no dia a dia, eu não tenho costume de estar juntando imagens do dia a dia, mas a gente recebe muitas situações semelhantes. Então, esse paciente morreu na sala de trauma,
e o pessoal levou para a tomografia para entender o que tinha acontecido, né? Então, esse paciente fez um imenso pneumotórax hipertensivo, né? E... Só um instantinho, gente. Tu deixa esse documento lá também para mim, Vidal? Eu vou no correio e vou no coisa. Tá bom. Depois dá uma olhadinha nesse exame aqui para mim, que o Paulo vai viajar. Foi encaminhado Deixa pela Zara. Tá. Depois eu dou os parabéns, tá? Então, quando fizeram o escanograma, nem fizeram as imagens desse paciente. O paciente tinha um volumoso pneumotórax hipertensivo, inclusive com bastante expansão, né? O diafragma lá embaixo no abdômen, múltiplas fraturas de arcos costais, enfisema subcutâneo, áreas de contusão pulmonar, o paciente entubado, né? Infelizmente é uma radiografia pós-mortem, né? Um outro pneumotórax hipertensivo, pulmão praticamente todo colabado, tudo isso é ar no espaço pleural. Aqui o pulmão direito colapsado, atelectasiado, já junto ao mediastino. É o outro pulmão completamente normal. Uma tomografia de tórax, né? De um pneumotórax hipertensivo, né? Em que a gente tem, infelizmente eu não tenho a janela de pulmão desse paciente, mas esse pulmão praticamente está todo colapsado nessa região, com atelectasia, áreas de contusão pulmonar, e esse pneumotórax hipertensivo fazendo grande desvio de mediastino contralateral, né? Dentro do espectro de lesões, a gente tem o hemotórax, que ao invés de ar no espaço pleural, a gente vai ter sangue. Lembrem das imagens que eu mostrei para vocês de contusão pulmonar, em que a gente via essa redução de transparência do pulmão, mas a gente tinha o seio costofrênico livre. Aqui a gente tem uma opacificação de praticamente todo esse hemitórax, sem a gente delimitar a superfície diafragmática, com apagamento do seio costofrênico correspondente, silhueta cardíaca, dentro do contexto de trauma, né? É lógico que esse paciente tem contusão pulmonar associada, mas dentro do contexto de trauma, um hemitórax opaco, com apagamento de seio costofrênico, perda dos contornos, isso traduz para a gente líquido no espaço pleural. Dentro do contexto de trauma, a grande probabilidade que esse líquido seja sangue, né? Quando se drenar esse tórax, provavelmente vai sair um grande volume de sangue, né? Nas situações de hemotórax, né, aqui a gente tem um hemitórax todo opaco, a gente tem uma ferramenta que hoje é muito acessível na sala de trauma, que é o ultrassom, né? E o ultrassom pode ajudar muito a gente nesse diagnóstico diferencial. E com que o ultrassom, a gente, em segundos, colocando o transdutor no recesso pleural, a gente consegue ver que essa redução da transparência do hemitórax é por conta de líquido no espaço pleural. Aqui é o fígado, o contorno renal e líquido no espaço pleural. Um outro paciente em que a gente tem volumosa quantidade de líquido no espaço pleural, o pulmão todo colapsado aqui, próximo à linha média, um leve desvio do mediastino, e esse líquido, ele tem quase a mesma densidade da musculatura, quer dizer, é um líquido mais denso, né? Dentro do contexto de trauma, esse líquido no espaço pleural é grande probabilidade de ser um hemotórax. E aí, a gente tem a associação de líquido e ar, né? Que num contexto de trauma, se a gente tem uma redução de transparência, a gente tem ar no espaço pleural, mas forma um nível hidroaéreo, quer dizer, aquela linha, ela não está mantendo aquela curva que a gente conhece do líquido com a tensão superficial no espaço pleural. A gente tem um nível hidroaéreo, forma um nível. Essa alteração de ar e líquido no pulmão, num contexto de trauma, a gente
chama de hemopneumotórax, porque provavelmente isso é sangue. Se fosse num contexto infeccioso, que geralmente a gente é menos frequente a gente ter associação de ar e líquido, mas num contexto, se esse líquido não fosse sangue, fosse outro tipo de líquido, a gente chamaria de hidropneumotórax, por exemplo, né? Um outro paciente com alteração semelhante, né? Ar e líquido formando nível hidroaéreo dentro do hemitórax, né? Um spot mostrando essa linha bem retinha, né? O nível hidroaéreo, né? E a gente passa para um outro tipo de lesão, que é uma lesão de traumas geralmente tóraco-abdominais,